Hoje a gente está encerrando a série Hábitos. Mas calma, vai vir outra série muito boa no final. Aí, glória a Deus, glória a Deus. Gente, a gente esteve aí mais de um mês nessa série Hábitos e eu estou aqui com todas as palavras anotadas. A primeira palavra foi a chama do secreto. Quem é que estava aqui? A chama do secreto. A segunda palavra foi fome pela palavra. A terceira foi pertencimento espiritual. Nosso apóstolo pregou aqui. E a quarta hoje, jejuns e votos espirituais. E hoje a gente encerra essa série. E qual que é o desejo do coração do seu pastor para a sua vida após essa série? Que você venha ter ficado mais próximo do Espírito Santo, que você tenha criado hábitos na sua vida que te levem mais para perto de Deus. Esse é o meu desejo. E o último hábito que a gente quer falar, jejuns e votos espirituais. Mas antes disso eu quero que você ore junto comigo essa noite. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós entramos na sua presença, entregando ao Senhor tudo que nós fizemos aqui hoje. Que o Senhor abençoe, Paizinho, cada oferta que foi derramada nesse lugar. Que o Senhor abençoe, Paizinho, o time da Juventude Brave, toda a Juventude Brave, meu Deus, que em nome de Jesus nós venhamos ser cheios da Tua presença, Deus. Que hoje, o final dessa série, Senhor Jesus, venha também, Paizinho, representar o final de uma vida longe de Ti e o começo de uma vida cheia de hábitos, Senhor Jesus, saudáveis e espirituais. Em nome de Jesus, é assim que eu oro e entrego ao Senhor essa palavra. Amém, 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 amém. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre jejuns e votos espirituais. E jejuar, você pode estar se perguntando, jejuar e fazer votos com Deus é extremamente importante para o nosso crescimento espiritual. Não tem como você crescer espiritualmente se você não jejua e não faz votos com Deus. Pode liberar o teclado para mim, por favor? Senão eu me sinto sozinho. Que nem quarta-feira, eu preguei aqui. Ele estava viajando. Preguei e me sinto sozinho. Pode aumentar o teclado, por favor. Ó, vocês estão sentindo mais a presença de Deus agora? Né? Pode aumentar até um pouquinho mais. Fica à vontade. Aí, ó. Espírito Santo agora. Diferente, né, cara? Voltando para a palavra. Jejuar e fazer votos com Deus é extremamente importante para o nosso crescimento espiritual e precisa fazer parte dos nossos hábitos como cristãos. Não tem como você ser um cristão verdadeiro, um cristão com hábitos espirituais saudáveis, se você não jejua e se você não faz votos com Deus, se você não ora. Esses dias eu estava vendo na rede social um vídeo onde, infelizmente, é um vídeo triste, mas que é uma realidade. Eu estava vendo esse vídeo que é uma pessoa que eu não conheço entrevistando vários jovens, várias pessoas em geral, não só jovens, mas muitos jovens ali, e perguntava para ele qual que é a sua religião. E o jovem respondia: eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Várias pessoas responderam: eu sou cristão, dentro desse vídeo. Quantos já viram esse vídeo aqui essa semana aí no Instagram? Eu vi, e esse vídeo, muitas pessoas respondem ali que são cristãs e tal. E o vídeo ele te dá uma felicidade de pobre, que acaba bem rápido, né? Porque você fica feliz, pelo menos eu fiquei feliz. Tipo, meu Deus, tem tanto cristão, glória a Deus, a gente está realmente alcançando a vida das pessoas, né? E aí a segunda parte do vídeo é o que me deixa mais triste, que o homem que está entrevistando fala: se você é cristão, então me cita um versículo da Bíblia. Qualquer versículo da Bíblia. E cara, todos ali no vídeo não sabiam um versículo da Bíblia sequer para citar naquele vídeo ali. E eu parei para pensar, hoje a gente vive numa era em que ser cristão é moda. Então a gente vai ver vários cantores, vários atores, várias pessoas que fazem o que querem da vida e se dizem cristãos, sendo que não são cristãos de verdade. E por muito tempo o cristianismo
ele foi ao contrário da moda. As pessoas eram perseguidas porque eram cristãs. Os 12 apóstolos foram perseguidos. Até um tempo atrás, você ser cristão dentro do seu colégio era motivo de escárnio, era motivo de piada. Não é verdade? Ou só eu vivi essa época? Na minha época de escola, estou ficando velho para falar isso, né? Mas na minha época de escola era chato ser cristão. E hoje é uma moda. Hoje todo mundo diz que é cristão. Mas quando se pergunta um versículo da Bíblia, a pessoa não sabe dizer um versículo da Bíblia. Se você é cristão, meu irmão, abra a sua Bíblia agora e leia, pelo menos decora um versículo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tatua isso aí, eu já tatuei. Até para você se lembrar, num vídeo desse você não vai fazer uma vergonha ao cristianismo, em nome de Jesus. Mas o que eu quero dizer é que só o que existe hoje é cristão. Tem vários, mas a maioria deles não são verdadeiros cristãos. Cristãos com hábitos espirituais saudáveis. Por isso que eu trouxe a série Hábitos. E dentro desses hábitos, hoje nós vamos entender o quanto é importante a gente gerar o hábito de jejuar e de fazer votos com o nosso Deus. Porque nós cada vez mais vamos estar nos enchendo das coisas que vêm do Espírito e nos esvaziando das coisas que vêm da carne, em nome de Jesus. Quando a gente jejua, meu irmão, minha irmã, a gente se enche cada vez mais das coisas que vêm do Espírito e se esvazia das coisas que vêm da carne. O que é jejuar? É você deixar de comer, é você deixar de fazer ali alguma coisa, vocês vão entender, alguma coisa que você gosta, algum entretenimento, alguma tecnologia. Para quê? Para que você enfraqueça a sua carne e fortaleça o seu espírito. Então, você quer ter um espírito forte? Eu quero ouvir, você quer ter um espírito forte? Jejue, porque através do jejum você enfraquece a sua carne e você fortalece o seu espírito. Existe um ditado no mundo que a carne é fraca, então por isso eu erro. A carne é fraca, por isso eu erro. A gente só erra, e a carne realmente é fraca, porque ela sempre vai levar a gente para o erro, para o pecado, para longe de Deus. Mas isso só acontece quando eu dou liberdade à carne dentro da minha vida. Isso só acontece quando o nosso espírito está fraco. E através do jejum a gente fortifica o nosso espírito. E a gente realmente enfraquece a carne até o ponto de que ela não vai mais ter poder sobre a minha vida. Não vai mais estar no trono da minha vida. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus. Que com essa série Hábitos, e eu quero muito que, se você esqueceu de alguma palavra, meu irmão, se lembra daquilo que você anotou aí, vê no YouTube, mas não deixe essas palavras passarem, porque através desses hábitos que nós falamos aqui, eu tenho certeza que você vai sair daqui espiritualmente forte e com a carne fraca, não tendo mais efeito sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmos 56, verso 12. Salmos 56, verso 12. Diz assim: cumprirei os votos que te fiz, ó Deus, a ti apresentarei minhas ofertas de gratidão. Davi aqui nos mostra que ele fazia votos com o Senhor. Davi, um grande homem de Deus, ele fazia votos com Deus e ele os cumpria, porque ele sabia o quão era importante não só fazer esse voto, não só da boca para fora fazer um voto, mas ele sabia o quanto era importante cumprir aquele voto, cumprir aquele jejum até o fim. Então ele falava: cumprirei os votos que te fiz. Ou seja, Davi, ele falava ao Senhor: Senhor, eu sei que já fiz vários votos com o Senhor, já sei que fiz vários votos contigo, e eu quero cumprir todos esses votos. E aí, lendo essa passagem, entrou algo no meu coração. Será que todos os votos que eu fiz esse ano com Deus eu estou cumprindo? Ou será que alguns eu deixei de lado? Ou será que algumas alianças eu deixei de lado, que eu fiz com Deus? Ou será que até já caiu no esquecimento? Mas eu quero te lembrar algo: Deus, ele não esquece dos votos que você fez com Ele. Davi, ele tinha aqui a certeza
de que ele só ia ter ganhos com os votos espirituais que ele fazia com Deus se ele os cumprisse. Nós temos que ser assim, nós temos que ser que nem Davi, ter o coração voltado para cumprir os votos que nós fizemos com Deus. Se você fez um voto com Deus, você fez um voto com a única pessoa no mundo que não esquece de nada. De nada. E quem é casado aqui sabe que a mulher lembra de muita coisa. A mulher lembra de muita coisa. E em algum momento ela vai jogar na sua cara alguma coisa que você fez há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Ou você que está no começo do relacionamento, se você errou agora, daqui a 10 anos ela vai lembrar o que você fez. Mulher é assim. Mas Deus é ainda pior, porque Deus não esquece. Às vezes a mulher esquece, é difícil, mas vamos dizer que a mulher lembra dos 98% e Deus é 100%. Você fez um voto, meu irmão, com uma pessoa que não vai esquecer. Deus, ele não esqueceu dos seus votos, então por isso cumpra eles em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? Eu separei aqui uma frase de um pastor chamado Fabiano Ribeiro, que ele diz assim: por si só, um voto espiritual não realiza nada, apenas nos leva à condição em que algo pode acontecer. Pela ação de Deus, decida se colocar nesse lugar e experimentar um relacionamento ainda mais profundo com o Espírito de Deus. Ou seja, o voto espiritual por si só, ele não vai fazer nada, mas ele te coloca no lugar de que Deus vai fazer algo por você. Esses dias eu estava ouvindo um podcast e os caras estavam falando assim: ninguém tem sorte se não for lá e fazer algo. Acho que eu não conheço ninguém que teve sorte assim de estar na cama deitado e virou um jogador de futebol do nada. Ou alguém que estava na sua cama deitado e do nada virou um piloto de Fórmula 1, por exemplo. Pessoas bem-sucedidas, é isso que eu quero dizer. Não existe sorte se você não tiver trabalho. Então, o que eu quero dizer para você é que não vai existir bênção de Deus, não vai existir a ação de Deus na sua vida se você não estiver no lugar certo. E o lugar certo é em oração, o lugar certo é em jejum, e o lugar certo é nos votos espirituais que você faz com Deus. A resposta às orações flui melhor quando jejuamos, porque através dessa prática estamos liberando o nosso espírito na disputa que é a batalha contra a carne. Essa frase aqui é do pastor Luciano Subirá. Meu irmão, se você tem tido dificuldade para lutar contra a sua carne, se você tem pecado constantemente, se você ainda tem pecados de estimação, a coisa, como o pastor Newton pregou, se você ainda tem isso, é porque você ainda não jejuou, você ainda não fez votos para que isso saia do seu coração, porque tem que sair, vai sair em nome de Jesus. Mas quando você jejua, quando você faz votos, as suas orações são ouvidas, fluem melhor, porque você está liberando o seu espírito na luta contra a carne. E aqui eu quero te explicar melhor o que são jejuns e votos espirituais. Jejum é uma abstenção voluntária de alimentos ou outros prazeres legítimos por um período determinado e para fins espirituais. Nós podemos jejuar comida, tecnologia ou entretenimento. Aí você pode perguntar: pastor, mas até hoje eu achava que era só comida. Mas você pode jejuar do seu Instagram, você pode jejuar da Netflix, você pode abrir mão aí de um tempo no seu celular. Jejuar, você pode jejuar essas 3 coisas: comida, tecnologia e entretenimento. O jejum está disposto a deixar de lado os apetites legítimos do corpo, sejam alimentos, entretenimento, tecnologia, por um período específico de tempo. E aqui é o que eu quero que você preste atenção: e concentrar-se na oração e na busca de Deus. Eu vou repetir: concentrar-se na oração e na busca de Deus. Não só dá um toque de urgência e persistência no nosso coração, mas também é uma poderosa disciplina pessoal para treinar a nossa vontade.
para desenvolver o autocontrole, para sintonizar a nossa sensibilidade espiritual para com Deus. Sabe, o verdadeiro jejum, ele não é só um ato de não comer, um ato de não mexer no celular por um determinado período de tempo, não é só um ato de não ver séries por um determinado período de tempo. O verdadeiro jejum, ele acontece quando nós abrimos mão disso, amém? Abrimos mão de uma comida, abrimos mão de uma tecnologia, abrimos mão de um entretenimento para orar mais, para estar mais perto de Deus. É quando nós abrimos mão da necessidade do nosso corpo para passar mais tempo em oração, para passar mais tempo em leitura da palavra. Então não adianta nós abrirmos mão de uma refeição, de um entretenimento que seja, se não usarmos esse tempo para estar com Deus. Às vezes eu vejo muitas pessoas jejuando aqui na igreja, muitos de vocês jovens jejuando aqui na igreja, e acaba sendo um jejum religioso, porque é um jejum que acaba e não deu em nada. Por quê, pastor? Porque você só fez dieta, porque você só tirou uma refeição da sua vida ali, da sua rotina, mas você não tirou esse tempo para orar, você não tirou esse tempo para estar com Deus. Esse é o verdadeiro jejum. Eu quero colocar isso na sua mente hoje. A partir de hoje, qualquer jejum lançado pela igreja, lançado por mim, pastor, você deve pegar esse tempo que você está tirando, que seja da comida, que seja do seu celular, que seja de um entretenimento, e você tem que pegar esse tempo que está restando para você e orar. E jejuar é isso, é passar mais tempo com Deus. Eu quero que você entenda que esse jejum que você só para de comer e não ora, é um jejum religioso, e o jejum religioso não funciona. Por isso que talvez... E não acontecia nada, você não entendia o porquê. Mas a partir de hoje você vai entender. Jejum não é só tirar um alimento ou seja qualquer outra coisa. É passar mais tempo com Deus. É passar mais tempo de oração e de leitura da palavra em nome de Jesus. E nós não jejuamos para tentar manipular ou forçar Deus a agir, porque Ele responde de acordo com a vontade dEle, amém? Não é que você vai jejuar e você vai estar forçando Deus a algo, até porque a gente nem é capaz disso. Não tem como eu e você forçarmos Deus a fazer nada. Eu quero ler a Bíblia com você. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5, versículo 14. 1 João capítulo 5, versículo 14. Diz assim: quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Então, meu irmão, você está precisando de algo na sua vida hoje? Você entrou aqui nessa igreja hoje precisando de algo na sua vida? Peça a Deus em oração e Ele vai te dar. Acho que você não entendeu. Peça a Deus em oração e Ele vai te dar. Vamos, acorda. Jesus, Ele quer te entregar algo essa noite. Jesus, Ele quer entregar algo para você, mas para isso você precisa orar, para isso você precisa jejuar, para isso você precisa estar no lugar de adoração. Isso é jejuar, é estar no lugar de adoração a Deus, porque lá é onde Deus vai me abençoar. Se eu não tiver em um lugar de adoração a Deus, Deus vai chegar no lugar de adoração e não vai ver ninguém. Como é que Ele vai me abençoar se eu não estou no lugar de adoração a Ele? Jejuar é estar nesse lugar. Jejuar é estar no seu secreto. É abrir mão de algo que é uma necessidade do seu corpo para estar com Deus, para estar com Jesus Cristo.
E é isso que eu quero que você entenda e que você pratique a partir de hoje. Porque nós estamos falando de hábitos. Então é algo que tem que ser um hábito na sua vida. O jejum, a leitura da palavra, a oração. Porque é só quando nós estamos nesse lugar que Deus faz na nossa vida. É só quando nós estamos nesse lugar que os milagres começam a acontecer na nossa vida. Quando nós estamos longe, não tem como milagres acontecerem na nossa vida, meu irmão. Quando você não ora, quando você não jejua, quando você não faz votos espirituais, não tem como Deus te abençoar, porque você não está fazendo o mínimo que Ele pede. Por isso, a partir de hoje, coloque no seu coração: meu Deus, eu quero ter o hábito do jejum, eu quero ter o hábito de fazer votos contigo, eu quero ter o hábito da oração, eu quero ter fome pela palavra do Senhor. Coloque isso no seu coração todos os dias em nome de Jesus, porque o que a palavra diz está claro aqui em 1 João 5. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. O que você tem precisado, peça a Deus e Ele vai te dar. Esteja nesse lugar de adoração em nome de Jesus. Isso é jejum. O jejum verdadeiro, não o jejum religioso, é isso, é você abrir mão de algo para estar com Deus, abrir mão de uma necessidade sua para ter mais a Deus, para enfraquecer cada vez mais a sua carne. Não sei se você sabe, mas quando um homem é preso, eles tiram o sal da comida. Então, comida de cadeia sem sal. Por quê? Porque o sal é o que fortalece o homem, é o que fortalece a carne, é o que deixa o homem forte. Então eles tiram o sal para quê? Para que o preso ele não venha se rebelar, porque ele não tem forças para isso. É isso que você tem que fazer com a sua carne. Você tem que cortar tudo aquilo que deixa a sua carne forte, para que a sua carne não venha ter força para se rebelar contra o seu espírito, contra o Espírito de Deus que está dentro do seu coração. Quando nós enfraquecemos a nossa carne, ela não tem força na nossa vida. E aí a gente começa a pecar menos. E aí a gente começa a se libertar da coisa. Eu achei legal, da coisa. A gente começa a ser livre, liberto. Mas para isso você tem que estar no lugar de adoração. Você tem que enfraquecer a sua carne e fortalecer o seu espírito. Só assim você vai ser livre. Só assim você vai ser liberto das amarras do inimigo. Porque você sabe, o pecado ele só existe por um fator na sua vida: para que haja brecha no seu coração, para que o diabo entre e faça aquilo que ele quer. Então hoje abra mão do seu pecado. Meu irmão, se o teu namoro te faz pecar, termina esse namoro. Se o teu namoro te faz pecar, termina. Eu sei que isso é duro, mas se a gente não for extremo com Deus, as coisas não vão acontecer na nossa vida do jeito que a gente quer, do jeito que a gente busca. Se o teu celular te faz pecar, não quebra ele não, mas fica longe dele um tempo. Fica longe dele um tempo. Se o teu Instagram tu abre, tem uma ruma de menina lá, de menino seminu, que hoje é só o que tem na internet, que te faz pecar, que te faz cair, que é um gatilho para você, corta esse sal aí desse detento. Enfraquece a tua carne, porque só assim o Espírito vai tomar conta de você. O que eu quero te dizer essa noite é que isso é o verdadeiro jejum. Isso é verdadeiramente buscar a Deus. Nós temos o único Deus que ressuscitou. Em todas as outras religiões, nenhum deles ressuscitou. Só Jesus Cristo ressuscitou. Nós temos um único Deus que quer ser chamado de Pai, quer ter um relacionamento com você. Mas se a gente for parar para pensar, as outras religiões são muito mais extremistas. Enquanto o que Deus está pedindo para a gente é tão pouco, que a gente não consegue ser extremo no pouco que Deus está me pedindo. Seja extremo naquilo que Deus te pede, porque você vai ser extremamente abençoado e abençoado em nome de Jesus. A partir do momento que você é extremo
no que Deus te pede, além de ser extremamente abençoado, você vai ser abençoador. Porque a partir da sua vida vão acontecer milagres na vida de outras pessoas, porque Deus vai te usar em nome de Jesus. Acho que só o pastor John entendeu. Deus vai te usar em nome de Jesus. Isso é o verdadeiro jejum. Enfraquece a tua carne, fortalece o teu espírito. E o que são votos espirituais? É uma promessa voluntária. A palavra voto, neder, na transliteração do hebraico, é usada 66 vezes nas escrituras. A palavra voto no hebraico, neder, é usada 66 vezes nas escrituras e significa oferta votiva, uma promessa voluntária, ou ainda a entrega de algo. Você está entregando algo a Deus quando você faz um voto. Você está abrindo mão daquilo. Então o voto, segundo a Bíblia, ele deve ser de natureza espontânea, realizado de maneira voluntária. É uma das formas de expressar com intensidade a sua própria necessidade de Deus. Meu irmão, tu quer mostrar para Deus que você realmente quer Ele cada vez mais? Quantos querem mostrar para Deus que você quer Ele acima de tudo? Faça um voto espiritual. Entregue algo para Ele. Não estou falando só do seu dinheiro. Entregue algo para Ele, algo que seja custoso para você. Entregue para Ele, porque você vai estar mostrando para Deus que a sua necessidade não é o que você está entregando, mas sim Ele. Isso é fazer um voto espiritual. A melhor forma de demonstrar para Deus a minha necessidade para Ele. Ao fazer um voto com Deus, a pessoa promete algo a Ele, ou decide se abster de algo que não seja ilícito. O que eu estou querendo dizer com algo que não seja ilícito? Não tem como contar como voto se livrar de um pecado. Não tem como contar como voto se livrar de um pecado, porque isso você já tem que fazer. Isso aí, não vale, é uma moeda que não vale. Fazer um voto com Deus é você abrir mão de algo que não é um pecado, mas é algo que eu posso abrir mão para Deus. Então, por exemplo, o meu celular, mexer no meu celular não é um pecado. Está escrito na Bíblia, se eu entrar no Instagram, é um pecado. Não está escrito. Mas eu posso entregar o meu celular ao Senhor e ficar sem mexer nele, como um voto. Você tem que prometer algo, se abster de algo que não seja ilícito. Vocês estão entendendo isso? Abrir mão de algo que não é um pecado, mas que é algo que vai fazer uma faltazinha para você. É algo que, com um dia ali, tu vai estar que nem um maluco já, né? Você já tentou ficar sem açúcar, meu filho? É tipo isso que eu estou falando. E eu já fiz isso para Deus. Na verdade, eu só consigo quando é para Deus. Mas eu vou conseguir. Para mim mesmo, para minha saúde, em nome de Jesus. Mas, você já tentou ficar sem açúcar? Quando chega o terceiro dia, você parece um cracudo, sem crack. Você fica maluco, eu não sei vocês, mas eu fico, quero açúcar, tá ligado? Tipo, qualquer coisa, né? Qualquer coisa doce. Aí começa, tipo, a vir desejos, nada a ver, entendeu? Tipo, eu ri muito com o pastor Renato, que ele me disse assim, mano, ele tá emagrecendo bastante. Ele falou, mano, eu tô sem açúcar e tal. E um dia desses aí, me deu uma vontade de comer uma empada doce, sendo que uma empada doce ruim. Tipo, especificamente ruim, que ele queria, tá ligado? Não era uma empada doce, não podia ser boa. Tinha que ser aquela ruinzinha mesmo, mas cheia de açúcar. Às vezes a gente tem isso. Entrega isso para Deus. Comer açúcar não é ilícito, não é um pecado. Mas se você ficar sem açúcar um pouquinho, para um voto espiritual que você está fazendo com Deus. Para casar, eu e a Alicia ficamos mais ou menos 3-4 anos sem tomar refrigerante, que é um negócio que eu gosto muito. Mas eu fiz um voto com Deus. Falei, Deus, eu quero que o Senhor me abra as portas, porque eu quero casar. E eu não tinha como casar, não tinha condições financeiras para casar. E às vezes eu vejo muitos de vocês aí, namorados,
se prendendo em condições financeiras para casar e fazendo o que não deve antes do casamento. Quer viver na santidade? Casa logo. Casa logo. Eu casei por quê? Porque eu amo a minha esposa, mas, né? Já não estava aguentando mais, né? Mas eu quis cumprir um voto com meu Deus. Eu quis cumprir uma palavra de Deus. E eu entrei na presença de Deus e entreguei. Deus, eu vou ficar sem tomar refrigerante até o dia que eu casar. Isso foi 3 anos, amor? Foi 3 anos. 3 anos antes do nosso casamento. Foi algo custoso? Sim. Mas que até depois de algumas semanas você nem sente falta mais. Você nem sente falta mais. Por quê? Porque você está fazendo para Deus. Eu acho que o melhor testemunho que eu posso te contar é que eu casei, é que nós casamos com tudo que a gente precisava, porque Deus nos deu. Nosso apartamento Deus nos deu, do jeito que a gente queria, do jeito que a gente orava. Carro Deus nos deu. Viagem de lua de mel Deus nos deu. Sabe, tudo Deus deu, do jeito que a gente queria. Não posso reclamar de nada, porque Deus me deu tudo, mas porque eu me coloquei no lugar. Vocês estão entendendo? Eu e a pastora Alicia, nós nos colocamos num lugar. No lugar da onde, pastor? No lugar de adoração, no lugar onde Deus abençoa. Porque a gente fez um voto com Deus. Meu irmão, quer casar? Casa logo, na verdade, casa logo. Sendo que faça um voto com Deus. E também não vai casar na loucura, viu? Para depois mandar mensagem para mim no WhatsApp: pastor, você mandou eu casar. Sim, você que se vire. Eu não tenho que fazer a sua feira? Tá achando que é brincadeira as coisas. Tenha calma com as coisas. Isso é uma piada minha e dela. Mas o que eu quero te dizer é que quando você faz um voto tem um poder. Porque Deus, Ele se sente desafiado. Eu imagino assim, Deus olha, Ele olhou para mim e para a pastora e falou: esses menininhos aqui estão querendo que eu faça algo para eles. Então Ele foi e fez, e deu tudo certo. Então faça votos, abra mão de algo. O voto ele pode ser feito em função de uma necessidade especial, ou em retribuição ao favor de Deus, e pode nascer ainda como uma expressão de zelo e devoção a Deus, como um ato de adoração. O voto, na verdade, todo voto é um ato de adoração e devoção ao Senhor. Todas as vezes que eu faço um voto com o Senhor, eu faço um ato de adoração, um ato de devoção, porque eu estou abrindo mão de algo que eu sei que o meu Pai vai me dar. Eu estou abrindo mão de algo que eu sei que o meu Pai vai me dar ainda melhor. Mas também eu quero te estimular a ir além. Não faça só votos para você receber coisas. Faça votos com Deus porque Ele já fez por você. Porque Ele já morreu na cruz por você. Porque Ele já salvou você. Ele já libertou você. Faça votos como uma maneira de adoração ao Senhor. Porque o voto é um ato de devoção ao Senhor. É um ato de adoração ao Senhor. E aí talvez pode estar surgindo no seu coração a pergunta: pastor, por que eu devo fazer um voto? Por que eu devo jejuar? Abra a sua Bíblia aí em Mateus 6,17. Mateus 6,17. Diz assim. Quantos já abriram aí a palavra? Mateus 6,17 diz assim: mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo. Aí, eu gosto da Bíblia, pode olhar para mim agora. Aí eu gosto da Bíblia porque, para algumas perguntas, a Bíblia é tramontina, corte rápido. Ela dá um tapa na sua cara às vezes. Como se o Espírito Santo viesse a mão dele e desse um tapa na sua cara. Mas por que jejuar, pastor? Aqui a Bíblia está dizendo: quando jejuar, Jesus está falando isso. Quando jejuar, a questão aqui não é se. Aulinha de português aí para você, que seu pastor também é cultura. Aqui não é se jejuar, mas é quando.
Isso significa que Jesus aqui ele não estava colocando isso como algo opcional, ele coloca como algo que deve ser feito quando você jejuar. Ou seja, por que eu devo jejuar? Porque Jesus mandou. Porque Jesus mandou. Tá bom para tu ou tá pouquinho? Jesus mandar tu fazer. Jesus aqui ele estava ensinando sobre o jejum aos seus discípulos. E essas aqui foram as palavras dele. Quantos aí tem uma Bíblia que tem textos em vermelho? Quem tem uma Bíblia assim? Levanta a mão aí. Esses textos em vermelho, não sei se você sabe, mas tudo que está em vermelho na Bíblia foi porque Jesus disse. Então quem tem uma Bíblia com texto em vermelho aí, essa frase aqui está em vermelho. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo. Quando jejuar, não é se jejuar. É tu tem que fazer isso. Se você quer crescer espiritualmente, você tem que fazer isso. Essas foram as falas de Jesus para nós, sobre jejum. Quando você fizer, faça de maneira correta em nome de Jesus. A Bíblia, ela nos diz claramente que o jejum espiritual intensifica a oração. O interessante é que as Escrituras deixam claro que é o jejum espiritual que intensifica a oração. Sabe por quê? Porque existe o jejum religioso, que era o que eu estava falando para você, que é quando nós fazemos o jejum para o outro ver que eu estou fazendo jejum, onde eu só deixo de comer ou de fazer alguma coisa e não oro. Deixa eu dar uma notícia, esse jejum não funciona. Por isso aqui Jesus também fala: lave o rosto e penteie o cabelo. Porque tem gente que jejua, não penteia o cabelo, não lava o rosto para vir para a igreja e vem fedendo, vem todo bagunçado, né? Pastor, estou jejuando, pastor. Que fome, Mateus. Mas eu estou de jejum. E falou que tem gente que jejua banho, sendo que aí não pode. E a pessoa vem, né? Ah, estou de jejum. Estou jejuando aqui faz 12 horas. Irmão, Jesus fala aqui, ó: lava o rosto, penteia o teu cabelo. Ou seja, não precisa você mostrar para as pessoas que você está fazendo jejum. O jejum não é algo que você faz para os outros verem, é algo que você faz para Deus ver. Porque tem gente que usa o jejum para mostrar que é mais espiritual que o outro, ou usa a oração para mostrar que é mais espiritual que o outro. Hoje eu passei 12 horas orando. Meu irmão, você é bom mesmo. Você é bom mesmo, hein, mané? Quando for fazer um jejum, não precisa mostrar, só faça para Deus. O próprio Jesus, falar Jesus e jejuou na mesma frase é difícil, mas nós vamos. O próprio Jesus jejuou 40 dias no começo do seu ministério. Olha como tem poder o jejum. Jesus jejuou 40 dias no começo do seu ministério, e assim ele liberou o grande poder do Espírito Santo sobre o ministério dele. Sabe por que o ministério de Jesus teve tanta presença do Espírito Santo? Porque a carne em Jesus não existia. Jesus não pecou. Então o Espírito era a única coisa que existia em Jesus. E porque ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele estava no deserto, meu irmão. A gente jejua no ar-condicionado e acha ruim. Jesus jejuou no deserto, onde fazia muito calor de dia e muito frio de noite. E ele sentiu tudo isso com muita fome, eu tenho certeza absoluta. Por isso que o Espírito Santo foi tão forte, porque até Jesus cumpriu o que ele ensinou sobre o jejum, e assim ele espera que os seus seguidores façam, amém? Você é um seguidor de Jesus Cristo? Você é um cristão de verdade? Então jejue, ore, faça votos espirituais. Não seja o cristão que eu falei no começo da pregação do vídeo, que não sabe nem citar um versículo. Minha vontade foi de matar, de orar por esses irmãos. Desculpa, não vou matar, Senhor, estou entendendo, tenho que amar as pessoas. Seja um cristão de verdade. Ser cristão é ser parecido com Jesus,
por mais que seja no aumentativo, mas é ser um cristozinho, é você ser parecido com Jesus. Se Jesus jejuava, você tem que jejuar também. Na Bíblia, além do exemplo de Jesus, tem vários outros homens e mulheres que jejuavam também. E aqui eu posso citar Esté, Elias, o apóstolo Paulo, Davi, Esdras, tantos outros, Daniel, tantos homens de Deus que jejuavam. Aí muitos cristãos relevantes ao longo da história também jejuavam, influenciavam seus discípulos a fazer isso. Martinho Lutero jejuava, João Calvino jejuava, John Knox jejuava, John Wesley, Jonathan Edwards, tantos outros homens de Deus jejuavam, sabe, homens que têm história, e com certeza muito dessa história só aconteceu porque eles passavam muito tempo jejuando, porque eles passavam muito tempo orando, porque eles passavam muito tempo na presença de Deus. É isso que Deus quer de nós, é isso que Jesus Cristo quer de nós. O jejum, ele revela o que nos controla. O jejum revela o que nos controla. O jejum expõe o que está dentro de nós, seja orgulho, seja raiva, seja lascívia, seja qualquer outra coisa. O jejum, ele revela o que nos controla, ele expõe o que está dentro de nós. O jejum deve ser a nossa resposta a necessidades urgentes. Meu irmão, você está com a necessidade urgente na sua vida? Você está passando por uma guerra? Quem está passando aqui por uma necessidade muito grande na sua vida? Levanta a mão assim para mim. Jejua por isso aí. A resposta para isso aí está no seu jejum. Sabe por quê? Porque o jejum você vai se colocar num lugar onde Jesus vai fazer milagres na sua vida. O jejum, ele libera poder de Deus. Eu citei 4 coisas aqui. Se você quiser pode anotar. O jejum, ele revela o que nos controla. O jejum, ele expõe o que está dentro de nós. O jejum deve ser a nossa resposta às necessidades urgentes. E o jejum libera poder de Deus. Quantos aqui querem poder de Deus? Jejue, faça votos com o Senhor, porque isso libera poder de Deus. Poder do Espírito no ministério de Jesus foi liberado através de um jejum. E o que é interessante é que Jesus, no meio do seu jejum, no meio do deserto, o diabo chega para tentar ele. E o diabo tenta ali Jesus. Todas as vezes que ele tentava Jesus, ele colocava um si. Se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, se tu és filho de Deus, tentando colocar em xeque a paternidade de Deus sobre Jesus. Mas Jesus ali, ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele estava fazendo. Eu vou repetir, Jesus ali sabia quem ele era, filho de Deus, e o que ele estava fazendo, se colocando no lugar de adoração. Se colocando no lugar de adoração. Com certeza no meio da sua caminhada de jejum, de votos espirituais, vai aparecer uma tentação. Mas faça como Jesus, fuja dessa tentação, combata essa tentação com a palavra, porque só assim isso vai ter um poder sobre a sua vida em nome de Jesus. Dê um forte aplauso a Jesus por isso. O jejum, ele libera poder de Deus, e esse poder eu profetizo sobre a sua vida essa noite, que a partir do momento que você criar um hábito de jejuar, que a partir do momento que você criar um hábito de fazer votos espirituais, poder de Deus vai recair sobre a sua vida, poder de Deus vai recair sobre a sua vida em nome de Jesus. Vai recair, porque recaía na vida de Jesus, recaía na vida dos discípulos que faziam isso, recaía na vida do apóstolo Paulo, recaía em todos, na vida de todos os que buscavam se colocar nesse lugar de adoração, nesse lugar que é o jejum, nesse lugar que é fazer votos com Deus. E eu quero que você anote agora, faça votos e jejuns para, primeiro ponto, buscar um avivamento pessoal. Preste bem atenção. Faça votos e jejuns para, primeiro ponto, buscar um avivamento espiritual. Quero que você abra sua Bíblia em 2 Crônicas,
capítulo 7, verso 14. A Bíblia diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Sempre que o povo de Deus se tornava apático, se tornava frio espiritualmente e decidia buscar a Deus com oração e com jejum, deixa eu te contar uma novidade, que não é novidade, eles experimentavam de um avivamento. Eles experimentavam de um avivamento. Sabe, de vez em quando nós nos tornamos frios, nós nos tornamos apáticos, sabe, nós sentimos Deus distante. Se você veio aqui hoje, se você se encontra nesse momento em que você está frio espiritualmente, em que você se encontra apático, em que vir para a igreja já se tornou comum para você, em que ir para um GC já se tornou comum para você, em que você não consegue mais sentir a presença de Deus em um culto, em um louvor, meu irmão, faz um jejum e um voto espiritual para que o avivamento pessoal venha agir na sua vida. Aqui é claro, quando o povo se tornava apático e frio espiritualmente, e eles viam que eles precisavam mudar, eles oravam e eles jejuavam. Isso fazia com que eles fossem avivados novamente em nome de Jesus. Mas a boa notícia para você é que através de votos e jejuns e votos espirituais você pode avivar a sua vida novamente em nome de Jesus. Essa é a boa notícia de Cristo para você. Você pode avivar novamente. Sabe, só precisa do quê, pastor? Só basta você decidir fazer isso e se entregar verdadeiramente a Deus, porque assim como Ele fazia com o povo de Israel e perdoava os pecados do povo de Israel e avivava aquele povo de novo, Ele vai fazer na sua vida. Ele vai perdoar os seus pecados e Ele vai avivar o seu coração novamente. Só basta você se colocar no lugar do jejum, só basta você se colocar no lugar da palavra e Ele vai fazer isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Será que você pode receber? Será que você pode dar um aplauso a Ele? Ele faz isso por nós porque Ele nos ama. Ele faz isso por nós porque Ele nos quer. Deus faz isso por nós. A história do povo hebreu está escrita ali na Bíblia porque essa história se parece muito com a nossa. Quantas vezes a gente se pega frio, quantas vezes a gente se pega apático para as coisas de Deus, onde eu tenho muita vontade de fazer qualquer outra coisa, mas eu não tenho vontade de fazer as coisas de Deus. Quantas vezes eu mesmo já me peguei assim como seu pastor, mas sabe o que eu fiz na minha vida para mudar? Eu jejuei, eu orei, eu fiz votos espirituais, e Deus, Ele ativou uma chama novamente de avivamento dentro do meu coração. Ele vai ativar no seu coração também em nome de Jesus. Então fazer votos espirituais, jejuns para quê? Buscar o avivamento pessoal. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, receber revelação e orientação de Deus. Abra sua Bíblia aí, Atos 13, versículo 2. A palavra diz assim: certa vez, quando eles estavam quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Aqui em Atos 13, do versículo 1 até o 2, nós vemos que o curso da história foi mudado quando os líderes da igreja de Antioquia estavam servindo, adorando e jejuando. O curso da história da igreja foi mudado quando eles estavam servindo, jejuando e adorando. Porque eles estarem fazendo essas três coisas, o Senhor foi até eles e revelou aquilo que eles deviam fazer, levantando Saulo e Barnabé, que fizeram muito pela igreja de Cristo, que mudaram a história da igreja de Cristo.
eu quero te dizer, meu irmão, é que a nossa vida, ela só é transformada verdadeiramente quando nós recebemos a revelação e a orientação de Deus. Quando você recebe uma revelação do Senhor sobre a sua própria vida, sobre a vida de alguém, sobre a igreja, uma orientação de Deus, isso muda a tua história, isso muda a história da igreja, isso muda a história da tua família. A história da igreja aqui, ela foi mudada porque eles estavam em serviço ao Senhor, adorando e jejuando. Ou seja, para eu receber uma orientação, uma revelação do Senhor, eu tenho que estar servindo ao meu Deus, eu tenho que estar orando e eu tenho que estar jejuando. Assim Ele vai me orientar, assim Ele vai me revelar aquilo que eu tenho que fazer. Porque muitas vezes a gente toma várias decisões sem Deus na nossa vida, e esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema, tomar decisões importantes na nossa vida sem querer saber a opinião de Deus, sem buscar a opinião de Deus. E aí eu tomo a decisão de me casar com alguém sem buscar a opinião de Deus, sem fazer um voto espiritual, sem jejuar, sem orar. Aí eu caso errado. E depois, o problema não é meu. Aí eu caso errado e depois a culpa é do pastor que mandou eu casar. E aí que acontecem divórcios. Deixa eu contar um negócio. A pior coisa que pode acontecer na tua vida, jovem, é tu casar errado e tu se divorciar. Porque o divórcio é uma desgraça. Aí começam a acontecer coisas erradas na nossa vida, a gente não entende porquê, mas é porque lá atrás eu tomei uma decisão sem saber o que Deus pensava sobre isso, sem saber o que Deus achava sobre a opinião que eu estava tomando, sobre a decisão que eu estava tomando. O que eu quero destacar para você é que os líderes aqui da igreja de Antioquia, eles estavam servindo, adorando e jejuando. Esse é o lugar que você tem que estar, é isso que você tem que estar fazendo para você ouvir a orientação de Deus, para você ouvir a revelação de Deus, porque isso muda a história, isso muda o curso de uma vida. Com certeza, por algum momento na sua vida você estava perdido e você ouviu uma orientação do céu. Isso guiou um caminho para você, isso abriu um caminho para você. É isso que Deus está querendo fazer na tua vida hoje. Ele está querendo abrir um caminho para você, Ele está querendo te mostrar que existe um caminho para você seguir. Mas para isso você precisa estar servindo, você precisa estar adorando, você precisa estar jejuando, porque só assim você vai ouvir de Deus aquilo que você tem que ouvir. Sabe, eu sei que tem um peso o seu pastor falar algo para você. Eu sei que tem um peso o seu líder de GC falar algo para você, o seu apóstolo falar algo para você. E Deus, Ele realmente usa esses homens. Deus me usa como seu pastor na sua vida, para te apontar o caminho. Mas sabe o que é melhor do que eu falar para você? É você ouvir de Deus. Quando a gente ouve de Deus é diferente. Quando a gente ouve de Deus, o nosso coração fica cheio. Aí às vezes você pode estar pensando, mas pastor, como é que eu ouço a voz de Deus? Meu irmão, eu não tenho nem como te explicar qual que é a sensação. Mas o que eu posso te dizer é, quando é a voz de Deus, não existe dúvida, só existe certeza daquilo ali que Deus está te pedindo. Quando é a voz de Deus, só existe certeza, não vem nenhum pingo de dúvida. O seu coração fica cheio, porque é Deus falando com você. Mas não tem como Deus falar com você se você não estiver servindo, se você não estiver adorando e se você não estiver jejuando. E eu profetizo sobre a sua vida. Vamos, levanta a sua mão. Eu profetizo sobre a sua vida, que no momento em que você decidir se manter em adoração, em serviço ao Senhor e em jejum, Ele vai te dar uma revelação e uma orientação que vai mudar a história da tua vida, que vai mudar a história da tua casa, que vai mudar a história da tua família, que vai mudar a história da Juventude Breve, em nome de Jesus. Ele vai te revelar, Ele vai te orientar, em nome de Jesus. Ele vai fazer isso na sua vida. Se você crê, dê um forte aplauso ao Senhor. Se você crê nessa palavra, dê um amém, dê um aleluia. Ele vai fazer em nome de Jesus.
Só basta você decidir se manter em adoração, serviço ao Senhor e jejum, e Ele vai revelar algo para você que vai mudar a tua história. Se você se sente travado espiritualmente, se você já não consegue mais sentir a presença de Deus, se você já não consegue mais chorar na presença de Deus, se as coisas de Deus já não mexem com o teu coração do jeito que mexiam antes, faça um jejum, faça um voto espiritual, porque Deus ele vai te revelar aquilo que te travou. Deus vai te revelar aquilo que você deveria ter feito ou deixado de ter feito, para que a partir de hoje uma nova história seja contada na sua vida em nome de Jesus. E uma nova história vai ser contada na sua vida em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? O terceiro ponto: crescer em autoridade espiritual. Faça votos e jejuns para crescer em autoridade espiritual. Terceiro ponto, Marcos capítulo 9, versículo 28. Nós vamos ler até o 29. Diz assim: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Sabe, Deus ele quer que nós estejamos prontos. Presta bem atenção nisso aqui. Deus ele quer que nós estejamos prontos para libertar as pessoas de todo tipo de escravidão espiritual, especialmente nos dias em que nós vivemos hoje. Especialmente nos dias que nós vivemos hoje, especialmente na nossa geração. Deus quer que você esteja pronto, meu irmão, para libertar as pessoas de um cativo, para que você seja a fonte de libertação na vida de outras pessoas. Será que tem alguém que quer isso aqui para a sua vida? Eu estou pregando aqui para alguém. Deus ele quer que você esteja pronto. Ao jejuarmos e orarmos, Deus nos dará poder e sabedoria para agirmos com autoridade espiritual, para expulsarmos demônio no nome de Jesus e ele ser expulso, ele sair dali, para a gente quebrar cadeia, para quebrar cativo. É para isso que Deus está te chamando e Ele quer que você esteja pronto. Mas para estar pronto você precisa orar. Para estar pronto você precisa jejuar. Você precisa estar nesse local de adoração ao Senhor. Deus havia revelado a Daniel grandes promessas proféticas e grandes revelações de seus propósitos para o seu povo. Mas a Bíblia diz que demoraram muito para acontecer. Deus já te fez alguma promessa que está demorando para acontecer? Pensa aí agora. Eu de cara digo sim. E eu quero te dar uma chave hoje que vai destravar a tua vida espiritual, que vai destravar essa promessa de Deus. Mas pensa aí agora, porque é o que está dizendo aqui: Deus havia revelado a Daniel grandes promessas proféticas e grandes revelações dos seus propósitos para o seu povo. Mas a Bíblia diz, olha só, a Bíblia diz que demoraram muito para acontecer. Mas olha que lindo, Daniel começou a jejuar e orar, e enquanto orava o anjo apareceu e disse: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Isso aqui está em Daniel 10, 12. E eu me pergunto quantas situações hoje como igreja, quantas situações hoje na sua vida nos aguardam a nos posicionarmos em jejum e em oração. Quantas promessas Deus fez a você que só estão esperando você se posicionar em jejum e em oração. Quantas promessas Deus deu a essa igreja, quantas promessas Deus deu a essa juventude que só está aguardando a nós, Juventude Brave, a você em específico, se posicionar em jejum e em oração. Deixa eu dizer algo, o milagre de Deus nessa igreja, o milagre de Deus nessa juventude só vai começar verdadeiramente
Quando nos voltarmos para o jejum e para a oração e para o amor às vidas. Para o jejum, para a oração e para o amor às vidas, nos colocarmos nesse lugar de exaltação ao Senhor, de exaltação ao Senhor. Tem algumas promessas na sua vida que a chave para que elas aconteçam é você se colocar nesse lugar, é você se humilhar perante Deus. Sabe qual que foi a chave para Daniel? Daniel jejuou. Daniel se colocou num lugar de humilhação. Daniel orou e por isso aconteceu na vida dele. E assim vai acontecer na sua vida, quando você se colocar nesse lugar de exaltação, quando você se colocar no lugar de oração, quando você se colocar no lugar de jejum em nome de Jesus, e de amor às vidas, porque quando a gente ama vidas, a gente está amando aquilo que Deus ama. Quando a gente ama aquilo que Deus ama, Deus ele derrama cada vez mais sobre a nossa vida poder, Deus derrama cada vez mais sobre a nossa vida milagre. Será que tem alguém para receber isso? Deus ele vai derramar isso sobre a sua vida em nome de Jesus, Ele vai derramar isso sobre a sua casa em nome de Jesus, Ele vai derramar isso sobre você, a partir do momento em que você se colocar no lugar, exaltação, adoração, jejum, leitura da palavra e amar as vidas, amar o próximo assim como eu amo a mim mesmo. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Só para Jesus pode ser mais forte seu aplauso. Quarto e último ponto, a banda já pode vir para cá. Eu sei que hoje eu demorei um pouco mais, mas era necessário. É necessário para que você entenda. Deus fez promessas a você, mas essas promessas elas só vão se cumprir, elas só vão ser realidade quando você tiver autoridade espiritual, quando você se colocar nesse lugar em que eu estou falando, que eu estou pregando. Faça jejuns e votos espirituais. Quarto ponto, para ter mais intimidade com Jesus. Quarto e último ponto, para ter mais intimidade com Jesus. O jejum é uma declaração poderosa que diz a Jesus: eu quero você mais do que a minha comida. Jesus, eu quero você mais do que o meu entretenimento. Jesus, eu quero você mais do que o meu Instagram. Jesus, eu quero você mais do que a minha série. Jesus, eu quero você mais do que o meu filme. Jesus, eu quero você mais do que o meu livro. Isso é jejuar, isso é fazer votos com o Senhor. É você dizer para Ele que o mais importante na sua vida não é todo esse resto, mas sim Jesus. É você dizer para Jesus: Jesus, eu quero perseguir o Senhor de todo o meu coração. Eu quero estar com o Senhor todos os dias de todo o meu coração. Eu quero estar na Tua presença de todos os dias. Eu quero estar na Tua presença até que o Senhor me revele, até que o Senhor me dê autoridade. Eu quero estar, Senhor Jesus, na Tua presença até que a minha vida mude pelo fato de eu estar perto de Ti. Sabe, orar é isso, jejuar é isso, fazer votos espirituais é isso. O jejum ele é um ponto de exclamação, expressando a sua fome e o seu desejo por Jesus Cristo. Que isso seja real na sua vida, que a partir de hoje você crie esse hábito, junto conosco, igreja, junto com seus irmãos. Jejue, faça votos espirituais, porque isso vai mudar a sua vida. Joel 2, versículo 12 diz assim: o Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Sabe outra coisa que acontece conosco quando nós estamos na presença de Deus? A gente gera uma consciência daquilo que é o nosso pecado, daquilo que nós precisamos mudar, daquilo que nós precisamos abrir mão. Se é isso que você está necessitando na sua vida, se coloque na presença, porque vai ser diferente de você ouvir do seu pastor, de Deus, aquilo que você precisa mudar. Deus vai falar com você, Deus vai revelar a você, e a partir daí a sua vida vai ser mudada, vai ser restaurada.
Quero que você se coloque de pé agora. Nós, como Juventude Brave, nós devemos voltar o nosso coração ao Senhor todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida nós devemos voltar o nosso coração a Jesus. Todos os dias nós temos que nos voltar ao Senhor. Eu quero agora que você feche os seus olhos. Todos, os que estão servindo, todos os que estão aqui na nave. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você se coloque agora nesse lugar de exaltação. Eu quero que agora você faça esse exercício que vai se tornar um hábito na sua vida em nome de Jesus. O exercício de se colocar no lugar de exaltação. Agora apenas adore ao Senhor. Eu quero que você faça isso. Vamos, eu quero te dar mais um tempo. Eu quero te dar mais um tempo. Faça isso em nome de Jesus. Pode aumentar a banda, vamos. Eu quero te dar um tempo para você fazer isso. Não fica olhando para a pessoa que está do seu lado agora. Agora é só você e Deus. Se coloque nesse lugar em nome de Jesus Cristo.